Dilon saindo do off e entrando no on. Esse é mais um vídeo que vai fazer parte do link O Cinema na História, né? Vou produzir esse vídeo e depois provavelmente eu vou colocar alguns filmes que eu assisti baseado na história, né? Uma infinidade de filmes, mas aí eu vou colocar os mais interessantes, né? Eu posso falar aqui, resumindo nesse vídeo, que é lógico que muita coisa nos filmes não são verdadeiras, né? São colocadas para dar um plus, né, na história, no roteiro. Muita gente critica alguns filmes, né, pela história, mas é óbvio que vocês têm que perceber que esses filmes eles são feitos também para vender, né? Existem várias curiosidades, né? Aí, desde os filmes bíblicos, né, os filmes principalmente das doutrinas religiosas, muita gente, dependendo do fanatismo das pessoas, esses filmes podem ser criticados. Mas é lógico que precisa entender como é feito o mercado, né, para vender. O produto é lançado e tem que ter duas visões, né? Também tem que ter a visão, as duas visões, fazer o juízo de valor, mas imaginando que o roteiro e eles colocam muitos personagens fictícios, né? Um exemplo aí, os filmes mais famosos, né, baseados na história. Vamos pegar aí a religião, né, a Bíblia. Existem por exemplo, alguns personagens nas histórias que jamais existiram, né? Até mesmo pontes, às vezes passagens, tudo isso aí pode ser incrementado, né? É a criatividade do roteiro cinematográfico. Então, essa parte que eu falo também tem que ser analisada, né? Que os filmes são também acrescentados coisas que não foram na história. Para isso você tem que ler muito, né? Para você perceber que se aquele fato que está no filme realmente aconteceu. Aí você vai só pelo entretenimento. Pense bem, você vai só pelo entretenimento, você questiona os fatos, para isso tem que ler, né? Tem que saber o que aconteceu na história, para também não cair, não achar. Eu também tenho um exemplo, por exemplo, que às vezes o cinema reproduz, às vezes até fantasias também, né? Você pode, por exemplo 300 de Espartas. Vocês acham que aquele filme lá existiu a história real mesmo, né? Mas o que foi reproduzido lá foi, na verdade, uma história do Frank Miller, né? Do quadrinho, das histórias em quadrinhos. Das histórias em quadrinhos existia muita fantasia. Você pega os 300 lá da história de Esparta e pega aquela configuração daquele filme lá. Na realidade o filme já é acrescentado, só que o que foi colocado lá foi baseado nas histórias em quadrinho, né, dos 300. Lembra dos 300? Então, é um exemplo de coisas, o próprio cinema que podem encher os roteiros de outros, colocar outras coisas. Eles pegaram os 300 lá justamente do Frank Miller, né, um dos maiores quadrinistas, desenhistas aí da história, né? O Frank Miller, para quem não sabe, reconfigurou a história do Batman, né? O Batman era uma coisa, depois do Frank Miller foi outra coisa, né? Então ele também, essa histórias em quadrinhos famosa, aí vocês podem pesquisar, dos 300 de Frank Miller, e o filme 300 é baseado nessa fantasia aí que ele criou, né? De uma história real, né? Dos gregos contra os persas. Por isso tem que diferenciar as coisas. Então, para dar o link aí para playlist, né?
que eu tenho esse vídeo e logo embaixo vai ter uma série de filmes aí que provavelmente vocês assistiram. Mas eu vou colocar aí mais como arquivo mesmo, né? Porque na realidade os meus vídeos estão se tornando um verdadeiro arquivo, né? Esses vídeos são diferentes dos outros da internet. São vídeos mais egocêntricos, né? Autobiográfico, é bem diferente do... Por isso que eu falei que se vier visualizações, número de inscritos é lucro, né? Porque está sendo uma coisa egocêntrica mesmo. Então, para terminar esse vídeo, não vou me alongar muito, para complementar lá a playlist, a história no cinema, né? Eles já prestam atenção, a história no cinema, hein? Então, pintar alguma coisa, algum filme sobre história, eu vou comentar e vou colocar o vídeo. Mas eu tenho esse livro aqui, foi um dos livros, olha, foi um dos melhores livros que eu já vi falando de filmes. Esse livro, ele pega a história real e depois pega o filme, né? Fala os dois lados. É interessante, é justamente o que eu falei aqui no vídeo atrás. Ele vai destrinchar o filme, mas vai detalhar também o que tem no filme e o que foi a história real. Esse livro aqui. Olha, eu não vi um livro tão interessante como esse aqui, a história do cinema. Fala desde da pré-história, entra nos reinados, fala dos reis, das rainhas, fala das guerras, entendeu? O filme, o que foi colocado lá e o que é, entendeu? É interessante até como guia, porque você pode pegar um livro desse aqui e assistir o filme, né? Às vezes filme da década de 40, de 50, de 30... Aí você tem lá, uma seleção de filmes aqui, e aqui nesse livro eles fazem a comparação, né? Até outros filmes, né? Remakes. E aí é interessante que ele fala uma forma que, como é que o filme foi feito e coloca, vai pincelando o que é verdade e o que não é. Muito legal, hein? Isso aqui. Muito legal mesmo. Então, por hoje é só.